Olá, recomeçando aqui a aula, né? Falamos sobre escola bíblica e pedagogia, né? Da escola bíblica. Então, ao frequentar a escola bíblica dominical, estarão aprendendo a manejar a palavra da verdade, a Bíblia, a arma do verdadeiro adorador, né, de Deus. Para que o professor tenha em mãos um material com temas e nunca se apresente diante da classe sem saber o que vai ensinar, né? Na falta da revista da escola dominical, ele pode fazer os estudos bíblicos e teológicos, né? Porque ele precisa, né? Ele tem em mão sempre um material com tema e nunca se apresentar diante da classe sem saber o que vai ser ensinado. Na parte da eclesiologia, o que significa o termo igreja? A palavra igreja, como aparece no Novo Testamento, é a tradução do grego eclésia, que quer dizer chamado ou convocado, e não como erradamente muitos aferem apontando para o prédio que abriga, vocábulo que era usado por uma assembleia ou congregação que fosse convocada por diversos fins. E as figuras da Bíblia é espelho, está em Revelação Tiago, capítulo 1, verso 23 a 25. Semente pode gerar vida, Tiago, capítulo 1, verso 18, ou 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Água purificadora, Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. João, capítulo 15, verso 3 e Salmos 119, verso 9. Lâmpada, poder de iluminar, Salmos 119, verso 105. Martelo e espada, poderosa é a sua capacidade de equipar o soldado cristão. Jeremias 23, verso 29 e Efésios capítulo 6, verso 17. Ouro e adorno, beleza e capacidade de enriquecer. Salmos capítulo 19, verso 10 e 1 Pedro capítulo 3, verso 3 a 5. Leite, mantimento sólido e mel. Nutrição, sustento necessário e satisfatório. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 e 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, e Mateus capítulo 4, verso 4. Qual o fundamento da igreja? Cristo, o único fundamento. De que pedra se trata? Em Mateus capítulo 16, verso 18. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Alguns há que têm sugerido que a pedra ou fundamento desta estrutura espiritual era o apóstolo Pedro, aquele que tinha uma autoridade especial de que possuía as chaves do reino do céu. Assim, pois, Jesus é o fundamento desse edifício e os verdadeiros crentes são pedras vivas, edificadas para se formarem uma casa espiritual. Ler 1 Pedro capítulo 2, verso 5. O nome, né, o local de 10 igrejas que foram estabelecidas no primeiro século. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Filipe, Tessalônica e Corinto. É a igreja visível, é a verdadeira igreja, composta de seres humanos, é a igreja local, né? O que significa a igreja local? Ela é uma igreja visível, é a verdadeira igreja, composta de seres humanos sujeitos ao erro, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E o que é a qualidade da igreja? É a igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus, busca a direção do Espírito Santo, adora a Deus como verdadeiro adorador e nunca esquece que Jesus morreu na cruz para a salvação de todos. Cargo hierárquico mais usuais na igreja: pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, professor de EBD, líderes de departamentos, tesouraria, secretaria, mocidade, senhoras e crianças. Forma disciplina na igreja. Deus é um Deus de ordem. Assim deve haver disciplina na igreja. A disciplina é uma bênção, é uma necessidade da igreja, não deve ser vista como castigo. Jesus ensinou como disciplinar. Mateus capítulo 8, verso 15 a 18. Na medida do possível, deve-se tratar o problema entre as pessoas afetadas. 2 ou 3 testemunhas, não se arrependendo do ofensor ou o caso tomar proporções e chegar ao conhecimento de muitos, deve ser levado à igreja. Caso se recuse humildade e reconhecer sua falta, deve ser excluído do rol de membros.
Se o caso for flagrante escândalo, deve ser excluído imediatamente, porém com justiça. Lembrando que essa disciplina, ela deve ser tratada primeiro com a pessoa e com o ministério, sem a igreja estar ciente disso. E a pessoa ela deve ter de 2 a 3 testemunhas para que possa se defender. E isso quando houver um caso muito grave. E se a pessoa não se arrepender, aí sim é levada à igreja. Se a pessoa não ter humildade de pedir perdão, então ela é excluída do rol de membros, não é da igreja, tá? Tipo, ela canta, ela é levita, ela canta no grupo, ela faz atividade na igreja, então ela passa a não fazer mais, senta no banco. Quais as formas de batismo? A palavra batismo origina do grego, significa imersão, mergulho e submersão. Portanto, pelo significado original da palavra, só existe uma forma de batismo, imersão. Pão, né? O emblema, o que significa os emblemas da Santa Ceia? Pão é uma recordação do corpo de Cristo. Ele não somente nos lavou no seu sangue, lavou também nossas dores e as nossas enfermidades no seu corpo. Vinho, uma recordação do sangue de Cristo, fruto esmagado pela videira, da videira, símbolo do seu sangue derramado pelos nossos pecados. Quais as funções da igreja? Adoração, evangelização e edificação. A igreja pode modernizar sem mundanizar? A verdadeira igreja há de persistir no tempo, visto que tem um ministro singular e insubstituível para o mundo de hoje. Pode surgir o que for, inovações, mídias, o crescimento tecnológico, jamais vão tirar a verdade da igreja conquistada pelo Senhor Jesus na cruz. Ficar preso aos usos e costumes ou viver sem se preocupar com o exterior jamais vai mudar o coração do verdadeiro adorador. Sendo assim, a igreja moderna vive e vencerá, seja qual for o obstáculo, e espera a volta de Cristo, santa e fiel. Então, porque é obrigatório ter no mínimo 4 dias, culto que são de doutrina, oração, estudos bíblico, teológico, libertação e autoajuda, evangelização da família. Doutrina é culto de ensinamento, oração é o culto onde os crentes buscam a união com Deus. Os estudos bíblicos são periódicos, acontece apenas em congressos ou em assembleias gerais. A libertação é um culto de autoajuda, onde os crentes procuram se libertar de suas aflições e traumas, pois é através do poder de Deus que somos libertados. Evangelização é o culto mais importante devido ao valor de resgatar almas para o reino de Deus. Culto familiar é um culto onde as pessoas se reúnem para buscar ajuda para aquela família onde está se realizando o culto familiar. Todos os cultos são de suma importância para a vida espiritual do crente. Nesses cultos, a igreja aprende a palavra de Deus, a Bíblia, aproxima-se mais de Deus na oração, encontra resposta e conforto para seus problemas cotidianos e aprendem a buscar almas lá fora para Cristo. Eu vou terminar aqui, eu vou gravar outro vídeo, né? Pra gente poder não alongar muito esse, tá bom? Fica na paz aí, Deus abençoe.